Que a graça e a paz do Senhor estejam nos guiando aqui. Quero já te convidar a abrir a palavra de Deus. Nós vamos circular por 3 textos. Está com expectativa? Eu também. Privilégio nosso poder estar reunido aqui com o povo de Deus, podendo cultuar o nome do único que é digno. Privilégio nosso poder reconhecer mais uma vez que a gente tem uma direção para a nossa vida, que não estamos sós. Que o mundo pode estar em frangalhos, ladeira abaixo, mas a Trindade continua santa, justa, pura, perfeita, sem crise, sem crise. E é a esse Deus que nós vamos é diante dele que nós vamos nos humilhar e pedir a direção dele, porque ele é o Senhor. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E nós vamos nos dobrar diante da palavra dele, porque ela tem ali o poder para a salvação. Por isso que você pode ter expectativa, porque é diante da palavra de Deus que você vai se encontrar agora. E a gente não vai sair o mesmo. A gente vai sair melhor, em nome de Jesus. Gênesis 1, de 1 a 5, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Vai mais para frente agora, bem mais para frente. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O texto diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu vou ler de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você vai voltar um pouco agora. Mateus 28, de 18 a 20. Então a gente leu Gênesis, foi para 2 Timóteo, agora a gente volta um pouco para Mateus. E a gente vai ler aquele texto que sempre aparece nas conferências de missões. Aquele texto que você, toda vez que tem algum evento de missões, esse texto vai estar. Normalmente vai ter um monte de bandeira, comidinhas típicas, não é assim? Estatísticas de alguns países, e normalmente esse é o texto. Vamos ver se você identifica o texto aí. Mateus 28, 18 a 20 diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É ou não é o texto que sempre aparece em conferência de missões? Um monte de bandeira, roupas coloridas, roupas diferentes, músicas diferentes, coreografias às vezes. Aí depois costuma ter uma feirinha com algumas comidas, não é assim? E aí a gente entra em contato com o resto do mundo além do nosso umbigo. Olha que interessante. E aqui então a gente começa a entrar em contato com essas palavras proferidas por Deus, registradas por Moisés ali no texto de Gênesis. Haja luz. Haja luz. Nós não somos ninguém sem a luz de Deus. Não somos.
Ontem eu tive o privilégio de falar à noite aqui, era o culto de juventude, e eu nem ia citar parte do meu testemunho de conversão, não, mas acabou que na hora eu vi que encaixava e compartilhei um trecho. E quando eu releio isso aqui que Deus disse, haja luz, eu fico lembrando, sabe, da vida que eu tive. Eu converti aos 21 anos. Morava em São Paulo, fazia faculdade. Tipo assim, uma vida de sucesso acadêmico, profissional aí pela frente. E trabalhava bastante, estudava demais. Sempre quis saber muito sobre as coisas, sempre fui muito curiosa, querendo entender as coisas. Aliás, por isso nunca usei drogas. Não era porque eu era boa moça, não, é porque eu tinha medo de torrar sinapse, torrar neurônio. Então a dependência era tanta por conhecer e saber e entender, e ter informação, que eu não podia queimar, né, o meio para que isso fosse possível. Então, é curioso, porque eu paro para pensar hoje, eu vejo que por 21 anos eu fui uma pessoa que buscava por luz, por entendimento, por compreensão, buscando um sentido. Impressionante. E, assim como acredito que boa parte da humanidade nasce e já entra numa engrenagem. Você chega, como já disseram aí, a gente nasce nu. Mas aí eu complemento essa frase, mas não vazio. Então a gente já nasce inserido num contexto, já tem expectativas. Eu já era a filha mais velha, já tinha tido uma gestação anterior, e essa gestação não foi à frente. Era para eu ter uma irmã mais velha, mas faleceu. Então, já nasci num ambiente onde tem muita história já. Assim como todo mundo aqui. O fato de ter chegado ao mundo já tinha muita história sendo contada antes de você, e a partir do momento que nos surgiu a notícia que você viria à existência, as histórias continuaram. Então a gente já chega num ambiente com muita informação. Sem contar outras questões aí que só a palavra de Deus apresenta para a gente através dessa grande história que as Escrituras contam para nós. Mas onde eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar nessa, a partir de um relato pessoal, numa busca, uma confirmação de que eu também fui uma pessoa que buscava por luz, buscava por sentido. E quando nasci nessa engrenagem que já estava pronta, posta, e segui o trilho. E me pareceu bom, me pareceu o ideal, seguir o trilho que estava sendo posto. Filha e neta de professores, então a educação era um valor, saber das coisas era algo importante. Resolvi então seguir. E buscando cada vez mais por luz, por entendimento, por saber das coisas. Você vê, 21 anos de vida, focados em achar luz. Li demais, escrevi muito, perdi altas horas de sono, buscando saber das coisas. Saber para ser. Quanto mais eu souber, mais serei. Preciso saber cada vez mais. E angústia, porque sempre tinha muito livro para ler. E quando eu terminava um, já lançavam outros. E quando eu via que eu achava uma coisa, não era nada. Então, uma angústia incessante. Compreende? Talvez não seja a sua história. Talvez não seja parecida com a minha, mas essa aí é a minha, buscando por luz. E é interessante, porque só aos 21 eu conheci a luz. E eu descobri que a luz não eram ideias. A luz era uma pessoa.
A luz não era um conjunto de pessoas, um conjunto de ideias. A luz não era um movimento, a luz não era uma ideologia, a luz não era uma teoria, a luz não era uma escola, a luz não era um CNPJ, a luz não era uma igreja, a luz não era uma religião, a luz era uma pessoa. E o dia que essa pessoa chegou na minha vida, houve luz. Houve luz. E só quem, até de maneira acertada, tentando fazer a coisa certa, eu quero dizer, mas nas trevas, sabe quando encontra a luz. E a luz me encontrou. Sem merecer, porque a esnobei por 21 anos. Zombei dela, a persegui. Tentei trapaceá-la, traí, debochei, abandonei. E a luz me perseguiu e me encontrou. Houve luz. E aí uma pessoa então que tinha densas trevas, encontra a luz, de repente agora pode se dar por satisfeita. Agora é o quê? Vai curtir sua luz. É ou não é? Buscou tanto, agora encontrou a pessoa chamada luz. Então fala sério. Agora sossega. Só que não é assim. E a gente leu nesses 3 trechos aqui das Escrituras, que assim como eu, assim também estava a terra, sem forma e vazia, em densas trevas, cercada de abismo, sem esperança nenhuma para a terra, uma coisa sem graça, perdida, solta no espaço. Assim era eu também. Tentava ser uma boa pessoa, tentava acertar as coisas, mas continuava sem forma e vazia, só seguindo no automático, e em plena escuridão. E a Terra era assim, a Terra, esse planeta aqui, ó, sabe onde tem um Pantanal? Então Terra. A Terra era sem forma e vazia, não tinha Pantanal não. Não tinha Amazônia, não tinha. Não era assim. E aí a gente vê que no princípio, Deus. Eu quero que você se lembre que você pode estar em densas trevas hoje, vivendo um caos, mas Deus continua existindo. E Deus continua sendo Deus. E quando parecia que não havia melhor sentido, propósito, não tinha melhor projeto, não tinha como essa terra vingar, não tinha projeto para ela, não tinha sentido para ela, não tinha conteúdo para ela, não tinha identidade, não tinha nada, não tinha valor atribuído a ela. Ela não tinha mérito nenhum, ela não fazia nada por merecer. Olha o que acontece. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero que você pare para pensar nisso. A coisa mais sem graça do mundo, sem valor algum, recebe a visitação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus envolve a terra sem forma e vazia. Então, por favor, você não tem menor condição de sair daqui hoje acreditando que não há esperança para você. Você não tem condição, você não tem moral para crer nisso. Você não tem fundamento para crer nisso. Porque o que poderia haver de mais destruído, detonado do que a terra? E o Espírito de Deus envolveu a terra e a abraçou. Não chegou zombando a terra, não chegou dando cadeirada, não chegou zoando, não chegou hostilizando, debochando, não. Abraçou a terra. Abraçou a terra e não abraçou a terra como quem diz, eu te aceito como você é, querida. Que é uma pataquada que estão divulgando aí sobre amor.
Tem um desserviço que está sendo feito aí por alguns, dizendo que amar é aceitar como você é. Nunca foi nem nunca será. Aí você fala, como assim? Não estou entendendo. Deus amou a terra e a acolheu, para nunca mais deixá-la como ela estava. Se ela ficasse do jeito que estava, ela ia ser uma coisinha disforme, sem sentido, sem significado, abraçado por Deus. Faz sentido alguém que se chama amor sustentar alguém no estado de caos? Não faz sentido. Então, quando Deus chega, há intervenção, há redenção, para a gente ser mais fiel ao termo bíblico. Então, se tem uma coisa que não dá certo, é a gente achar que vai ser minha vida, minhas regras. Nunca foi, porque no princípio não era eu, no princípio era Deus. No princípio era Deus. Antes de todos nós chegarmos, Deus já estava. E só chegamos porque Ele liberou vida. Debaixo de um projeto, construído na intencionalidade soberana dEle. Sendo assim, eu quero que você veja a importância desse trecho aqui para nós. Haja luz. Deus é esse Deus, o Deus que as Escrituras apontam para nós, que é o único Deus que existe. O resto é pirataria. Compreende? É plágio mal feito. Deus é um só. E no princípio era Ele. E por causa dele, o que existe, só existe porque Ele quis. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, toda a realidade que você conhece, nem conhece, se existe, existe porque Deus quis. O tempo é uma criação de Deus. A terra é uma criação de Deus. A gravidade é uma criação de Deus. A fotossíntese é uma criação de Deus. A reprodução é uma criação de Deus. A humanidade é uma criação de Deus. Agora, em se tratando de humanidade, tem um detalhe. Porque diferente de todas as outras coisas criadas, a única que recebeu uma característica singular foi a humanidade. Qual? Imago Dei, a imagem de Deus. O sol não recebeu a imago Dei. A lua não recebeu a imago Dei. O tempo não recebeu a imago Dei. A terra não recebeu a imago Dei. Somente a humanidade. Isso significa que de cara, os seus e os meus relacionamentos têm que ser impactados por essa verdade. Qual? De que todo ser humano tem que ser tratado com dignidade. Eu vou repetir. Por causa da imago Dei, da imagem de Deus, que é a característica que faz o humano ser humano e não coisa, significa que todo humano precisa ser tratado com dignidade. Todo. Olha, para pensar o que você está aplaudindo. Você achou bonito? Então vamos para a prática. Vamos para a prática. Se eu de fato creio que todo ser humano foi feito à imagem de Deus e que por isso tem que ser tratado com dignidade, como é que isso pode impactar os meus relacionamentos com outros humanos? Eu te pergunto, como é que sabendo disso eu continuo usando pornografia? Pois é. Para e pensa, a conta fecha? Não, mas, os atores pornôs estão se exibindo porque querem. E você concorda que eles são coisa? Concorda, se você consome, você concorda, você está dizendo amém. É para isso que você serve, querido.
Para isso que você serve, querida, para me entreter. Como um brinquedinho. E aí eu usufruo das suas curvas, dos seus movimentos, e eu desconecto. Eu contemplo a sua nudez, eu uso você, eu me extasio, e eu parto para outra. E não te levo junto, porque eu não tenho aliança com você. Eu só uso você. Aí você vai me dizer que isso é crer que todo ser humano tem a imagem de Deus e tem que ser tratado com dignidade? Como? Então eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Isso é uma vida dupla. Isso é hipocrisia. Aí você fala, o que eu vim fazer nessa igreja? Você veio receber a convicção de que você pode viver de um jeito superior a isso. Ai, que coisa boa. Porque de repente você vai ouvir e falar assim, cara, eu nunca tinha parado para pensar. Eu sei, você não tinha parado para pensar. Só que você tem imagodei e pensa. Então agora você tem que pensar. Então você está me dizendo que um clique ali significa que eu estou consentindo, que eu estou ofertando. Sabe quando aqui foi feito aqui, né, a gente recebeu a oportunidade de dar o dízimo e oferta? Cada clique no site pornô é uma oferta que você está colocando no campo missionário das trevas. Está ali, ó. Está ali, ó. Você está ali investindo. E não é só grana, não. É energia. É tempo. É adoração. É afeto. É distanciamento. Porque se você se ilude com um vínculo virtual de humano com coisa, você está se tratando como coisa. Nesse tempo, você está perdendo de estabelecer vínculos realmente profundos. Alguém está saindo perdendo com essa brincadeirinha aqui. Então eu quero que você veja que nós decoramos os versículos. Ah, tá, haja luz. Ah, tá. Imagodei, legal. Ser tratado com dignidade, amém, lindo. Muito lindo. Olha, o mundo viver desse jeito, tratando gente como coisa, eu até compreendo. O problema é o filho de Deus e a filha de Deus. O problema sou eu, ter um discurso de crente e não ter uma prática. Então, para você eu posso falar isso. Porque é o nosso Deus nos falando, haja luz. E é curioso, porque quando a luz acende, você põe limite nela. Tanto é que se você quiser dormir à noite, e tiver gente no mesmo quarto, você vai ter que, se você quiser usar seu celular, você vai ter que controlar a luminosidade. Por quê? Porque a ordinária, quando chega, ela invade. Assim é a luz. Então não dá para a gente segurar. Viu, luz? Você vai até aí. Não tem como. Essa é a natureza da luz. Não é à toa que a figura que Deus usou foi essa. Haja luz. E eu quero que você pare e pense. Nossa, mas que assunto desconfortável para um domingo de manhã. Vai controlar a luz? Vai dar ordem na luz agora? Não, o senhor chega até aqui, luz. A partir daqui o senhor não ilumina, porque aqui é meu território. Assinado Satanás, né? E aí o que a gente vê? Que Deus manda acender a luz. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Agora eu quero que você visualize a cena. Como é que estava a terra nesse momento? Sem forma e vazia. E o que Deus falou? Não repara a bagunça? O que Deus falou? Acende a luz para a gente reparar detalhe por detalhe da bagunça, porque vai começar uma grande obra. Vai começar uma grande obra. Então, nessa manhã, eu já quero começar te dizendo o seguinte: existe um princípio que nós temos que adotar na nossa vida. Haja luz. A pergunta é: o que fazemos
quando a luz chegar. Porque aí, muita gente erra a mão. Confessa seus pecados. Pede ajuda. Aí houve luz, expôs a situação. E o que a gente faz agora com a situação exposta? Aí agora a gente se perde. Transforma em fofoca. Transforma em humilhação. Transforma em violência. Transforma em negligência. Transforma em abandono. Transforma em manipulação. Transforma em vingança. Quantas pessoas não pisam mais na igreja porque os seus segredos foram mal cuidados? Então, ao mesmo tempo que precisamos de haja luz, para que o que é pior de nós venha à tona, nós também precisamos agora do desdobramento disso. Qual foi a conduta de Deus quando a luz chegou e o estado deplorável da terra veio à tona? Deus não humilhou a terra, Deus a envolveu e começou um projeto de redenção. Então, veja bem, que haja luz na nossa vida. De repente, aqui hoje eu citei um episódio, a questão da pornografia, podem ser outras situações. Podem ser pensamentos de morte, que estão aí roubando a sua energia, o seu tempo, e pensamentos de morte, e tentativas, sabe, para abreviar a vida, para mudar a dor de lugar, e aí você se corta, você se fere, você se aliena, você se droga, tentando se anestesiar de uma realidade dura, que eu não estou dizendo que não seja difícil, não, eu reconheço, é sim. Mas o que eu quero dizer, quando a gente fala haja luz, ok, então tá, eu verbalizo isso, eu peço ajuda. Agora vem essa segunda etapa, o que fazemos quando a luz chega? Então eu quero que com essa terminologia aqui bíblica, haja luz, a gente comece a visualizar, a vislumbrar a construção de uma cultura de cuidado no nosso meio. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, os líderes são aqueles usados por Deus para nos ensinar o caminho. E nós precisamos deles. Mas eles não vão te santificar. Eles não vão te salvar. Eles vão anunciar a boa notícia e vão corrigir a rota. Cada um de nós tem a responsabilidade de obedecer. Cada um de nós tem a responsabilidade de ouvir, ponderar, ser confrontado por aquilo ali, lixado e agora substituir. Então aquele movimento do despir-se e do revestir-se. É eu me despir daquele ranço que eu trouxe de mundo e agora me revestir daquilo que Deus está me dando. Para eu me despir de uma estrutura, de uma direção, e me revestir de uma outra, alguém vai ter que me dizer que existe uma alternativa, concorda? Alguém tem que ensinar o caminho, por isso nós precisamos de pastores, precisamos de mestres, precisamos de tutores, bíblicos, que perguntam para as escrituras qual é a direção para o povo. E uma vez recebendo, qual é o nosso papel? Ouvir, crer e pela fé obedecer, ainda que a gente faça assim, ó, no ódio. Não é o que eu queria, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Até que aquilo venha o quê? Se dissolvendo e a gente venha concordando com Deus que seria o ideal. Talvez aconteça, talvez não. Mas Deus procura adoradores. Que o adorem sem teatro. Entendeu? Que o adorem em espírito e em verdade. Então, o texto que a gente leu de Gênesis 1, de 1 a 5, aponta isso. Essa característica da Trindade de não viver um teatro. De não viver uma ilusão.
de não viver uma maquiagem, de não viver, sabe, uma coisa fantasiosa. Não, é céu na terra. É Deus mexendo o pó da terra e criando a humanidade. É Deus colocando o Espírito dele num corpo de barro. E aquele corpo de barro agora virá uma alma vivente. Então é céu na terra. Então nós estamos falando de um Deus que primeiro existe, segundo que cria e terceiro, que se relaciona com o que cria. E nós temos que lembrar disso, gente. Tem que haver luz no nosso entendimento a respeito disso. Porque eu acho que nós, cristãos brasileiros, estamos muito mal influenciados por algumas formas de interpretar a realidade. Uma delas, Deus não existe. Você é Deus na sua vida. Não, Deus existe sim. Outra coisa, não, tudo que surgiu, surgiu por acaso. Não surgiu não, surgiu porque Deus quis. Tudo que existe, existe porque Deus quis. Porque Deus chamou a existência. Terceiro, tá, tudo bem, eu até acredito que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, mas é o seguinte, Ele está tocando a vida dele e nós a nossa. Dá seus pulos, corre atrás. Se não fizer por onde? E aí, o que está embutido? A ideia de que Deus cria, mas Deus não se envolve com a sua criação. Isso é mentira. Isso é mentira. Por isso que nós temos que romper com uma praga chamada dualismo. Que essa ideia, sabe, de separação. Não, tanto é que na criação da humanidade a gente vê o oposto. É o Deus Todo-Poderoso brincando com lama, fazendo um boneco e colocando o espírito dele ali dentro. A Bíblia não fala, mas eu acho, cá, com os meus botões, que os anjos deram uma pirada nessa hora. Tipo assim, não é possível, o que ele está arrumando? Porque é uma coisa gloriosa. Deus brincar com lama, fazer um boneco, quase dar um beijo num boneco de barro e colocar o espírito dele lá. E colocar características que são da Trindade naquele boneco de barro que agora é uma alma vivente. E que Deus chama de filho. Então, veja bem. Essa é a dignidade que reveste a sua vida e a minha, sermos humanos. Isso é lindo. Aí você fala, mas como que eu vou crer em tudo isso? Porque está escrito. Mas está escrito onde? Na Bíblia. E daí? E daí? Deixa eu te falar, sabe essa Bíblia aí? Toda ela é inspirada por Deus. Então você baixa a sua bola, você se dobra diante da palavra de Deus. E eu vim aqui te lembrar também isso. Haja luz, inclusive no quê? Para crer em tudo isso que eu falei até agora de Gênesis 1, só tem um jeito. Se a gente reconhecer que o texto que traz essas informações, todo ele foi inspirado por Deus. E que ele é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. E que se eu quiser fazer a obra de Deus, eu preciso dele. Porque esse texto, ele é útil para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer uma boa obra acontecendo na cidade? Você quer uma boa obra acontecendo no país? Você quer uma boa obra acontecendo na sua família? No seu bairro? Você quer uma boa obra, não quer? Você não quer só coisa boa? Só tem um jeito. Que as pessoas envolvidas estejam, de alguma forma, replicando o que está escrito nesse texto. Então, a palavra de Deus é o mapa da mina. Que mina? Da boa obra. De uma obra que só Deus é capaz de realizar. Então não tem como, ouve o que eu estou dizendo, não tem como você ser um cristão genuíno se você não se dobrar diante da palavra de Deus. Mas não é como quem abre no Salmo 91, achando que vai proteger a sua casa, como se fosse um amuleto. Não, não é você ler as escrituras. Eu aprendi isso com um cara, num evento muitos anos atrás, quando estávamos na Polônia. Teve um evento lá reunindo os ministérios que trabalham com o underground, o alternativo e tal, tribos urbanas. E eu lembro que um dos convidados, um dos líderes presentes ali,
era um polonês, líder de jovens na Polônia. Então esse evento aconteceu há muitos anos, e nessa reunião ele se apresentou, e aí foi dito que esse foi um cara que traduziu a Bíblia para uma linguagem mais atual no país dele. Eu fiquei impressionada, porque era um cara relativamente novo, e eu fiquei maravilhada. Eu fui trocar ideia com ele. Eu fiquei pensando, né? Como que a gente conversa com um homem desse? Tenho nem roupa. Tem nem roupa, pô. O que eu vou falar com um homem desse? E a história dele era interessante, porque é o típico líder de jovens, num país ali do leste europeu, ministério minguado, certo? Um país ferido, uma juventude desencantada. Imagina, ali na Polônia tem campos de concentração, você visita Auschwitz. Então eu quero que você veja as marcas da queda naquele país, naquela nação, naquela geração. E ali tem esse rapaz, esse homem, um homem novo, que um dia volta de uma reunião de jovens, desgostoso da vida. Por quê? Porque a única tradução que eles tinham é daquela de mil e lá vai pedrada, tá entendendo? Numa linguagem que o adolescente e o jovem do país dele não tinham o menor interesse, porque nem entendia o que estava escrito. Então, ele era bem intencionado, ele queria ganhar os jovens para Jesus, ele queria ganhar os adolescentes, mas na hora que ele abria a Bíblia e ia ler, os meninos não tinham o menor interesse, não entendiam nada que estava escrito. Aí um dia, voltando desse culto, ele entra na casa dele, se joga no chão e começa numa intercessão profunda, um clamor com gemidos inexprimíveis. E agonizou diante de Deus, clamando: Deus, levanta alguém para traduzir essa Bíblia numa linguagem mais atualizada, porque nós vamos perder essa geração. Ele pregou um sermão para Deus. Pregou um sermão dos bons. Acabou. Ele só entendeu no coração dele: levanta e começa. Aí ele arrumou mais um sermão com justificativa e de novo, né, veio no coração dele: tá esperando o quê? Já está atrasado. Resultado, esse homem começou um projeto que levou 16 anos. Sabe com quanto de investimento? Nada. Na raça. Foi orando e foi clamando. Não tinha verba, não tinha projeto, não tinha mantenedor, não tinha nada. É um líder de jovem que está lá morando na sua casa e que começou um projeto de traduzir a Bíblia. E ele queria fazer de forma responsável. Resultado, o cara teve que estudar. O cara teve que correr atrás. O cara teve que rebolar para ir atrás, para dar conta de desenvolver o projeto. E foi. Detalhe, nesses 16 anos, sabe como que ele financiou o projeto? Não financiando. Ele começou a fazer, adquiriu um dicionário, enciclopédia, comentário bíblico, e ele foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. Mas pagava como? Ele estava em casa, estudando, batiam na porta, chegava lá, era uma vizinha, vim trazer $5 para ajudar o irmão no projeto. E foi assim durante os 16 anos. Traduziu a Bíblia. Então era com esse homem que eu ia conversar. Você está entendendo? Depois que ele contou essa história, eu tive a oportunidade de trocar ideia com ele, eu falei assim: eu falo o quê? Fiz uma oração rápida e fiz uma pergunta. Só pode ter sido assim, direção de Deus, porque eu acho que foi uma pergunta boa, você me disse. Falei, eu não quero nem falar muito para não falar besteira, mas assim, tem uma pergunta, irmão. O que você aprendeu traduzindo a Bíblia? Pergunta boa, né? Básica. Pretinho básico, não erra. Entendeu? Fui seguir essa linha. Segui essa linha. E aí, perguntei: o que você aprendeu lendo a Bíblia? Ele pensou, até pensou. Falei, ó, deve ter sido boa pergunta. Ou não, né? Ou ele está sendo educado. Mas aí ele demorou um pouquinho e virou e falou: você sabe o que eu aprendi lendo a Bíblia? Que não é a gente que lê a Bíblia. É ela que tem que ler a gente.
Ui, que luxo! Isso eu chamaria de haja luz. Então não sou eu cá, coisa criada, afetada pela queda, coração caído, idólatra, que vou me achegar à luz e apontar. Não é o contrário, é a luz que misericordiosamente vem atrás de mim. E agora vai me dar uma direção, e é o Senhor dizendo: haja luz na sua vida, querida. E a luz, olha a figura de luz, você não contém, você não segura, então ela vai entrar em todas as frestas, em todas as arestas, em todas as dobras, em todos os compartimentos. Por isso que nada pode ficar de fora. Aí você fala: mas André, como que eu fico sabendo o que é essa luz? E o que é essa direção de Deus? Como? Eu oro muito, eu jejuo muito, eu vou muito à igreja, só tem um jeito. Não é pelo friozinho na barriga, não é pelo arrepio, não é pelo calafrio, não é pelo alvoroço, não é pela euforia, não é pelo choro, não é pela risada, é pela palavra de Deus. Só tem um jeito de você saber se é Deus ou não, se estiver respaldado na palavra dele. Por isso que é impossível ser um cristão genuíno se não houver manuseio responsável da palavra de Deus. Não tem como. Não, André, eu consigo porque eu oro muito. Não consegue. Você é um bebê na fé mimado. E que tem que crescer, porque o filho que conhece a Deus é o filho maduro. Você vê, eu lembro, tem um filho de 10 anos, né? Ele menorzinho, 2, 3 anos, perguntaram para ele: Miguel, sua mãe trabalha? Trabalha. O que ela faz? Ela fala com pessoas. Aí a galera não está satisfeita, né? Começou a cutucar a criança. E aí, ela fala o quê? Aí ele respondeu: o que ela fala eu não sei, mas eu sei que eles choram no final. Falei: boa, filho, boa. Mas eu pergunto, você fala assim: Gracinha, ele sabe o que a mãe fala, ele sabe que a mãe fala, mas ele não sabe o que a mãe fala. Eu te pergunto, ele me conhece? Ele me conhece em parte. Você está vendo a diferença? Ele vai ser menos meu filho por causa disso? Não, ele é meu filho. Mas o que seria sensacional para mim? Eu poder chegar em casa e a gente trocar respeito, trocar ideia a respeito das coisas que não só eu sei, mas que a gente sabe. Porque esse aí é o filho que vai fazer companhia. E eu entendo que esse é o coração também de Deus. E Deus, Pai, falou isso a respeito de Deus Filho. Esse é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Por isso que toda a nossa vida tem que ser modelada a partir de Cristo, que é a pessoa luz. Compreende? Essa luz que chegou à minha vida não foi a espiritualidade, não foi a religião, não foi a fé evangélica, não, foi uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não tem como eu chegar à comunhão com Deus e chamar Deus de Pai, se não for por meio dEle. Ele é é o meu Salvador. É o seu também? Ele é o meu Redentor, Ele é o seu também. Cada dia que eu acordo, eu preciso me lembrar que eu estou viva para aguardar a vinda do grande dia em que Ele vai me levar para habitar eternamente com Ele. Esse dia ainda não chegou, então eu preciso perseverar mais hoje, até que Ele venha. Então isso precisa modelar a minha vida. Eu não estou dizendo que eu consigo não, vacilo demais. Mas Ele continua sendo fiel, me perseguindo com laços de amor e me lembrando do caminho que é Ele. Então, eu estou nessa manhã aqui acreditando que o que a gente precisa aqui é ser lembrado que a palavra de Deus,
ela não está aqui para eu pescar um versículo ou outro e fundamentar as minhas ações. É o contrário. A palavra de Deus precisa pescar o meu coração. E a partir disso, toda a minha vida ser fundamentada a partir dela. Então, é um movimento inverso. É uma renovação de mente. É mudar de reinado. Porque é mudar de rei. E que privilégio, né, gente? Porque significa que a gente pode, sabe, descansar e reconhecer: temos um Senhor, temos um bom pastor, temos um rei, temos um mestre, temos um redentor, podemos repousar nele e assentar o nosso coração. E foi esse Jesus que em Mateus 28 se apresenta da seguinte forma: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. A gente normalmente, quando vai falar de missões, a gente usa esse texto, mas a gente usa mal e porcamente esse texto, diga-se de passagem. Porque a gente começa fundamentando a grande comissão com o ide. E a gente esquece o que está escrito antes. Olha o que está escrito antes: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Deixa eu te falar, talvez a gente não cumpra, inclusive, a grande comissão, talvez a gente não se importe com missões, você sabe por quê? Porque a gente não leu o que está escrito antes. Aí a gente acha que fazer missões é uma atividade extracurricular. Entendeu? Se sobrar, a gente faz. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não acredito, e acho que você também não deve acreditar, em boa teologia que não respingue no campo missionário. Eu questiono se o ministério é sério, se ele tem descaso com missões. Eu questiono se um cristão é sério, se ele não se importa com o próximo. Eu duvido que seja sério. Eu duvido. Por quê? Porque fazer missões é cumprir o segundo grande mandamento, que é amar o próximo. Então não tem como. Você acha que missões é onde? Onde que está missões? Está em amar o próximo. E não falou nem amar o crente, o irmão próximo. É amar o próximo. É a boca de fumo próxima, é o presídio próximo, é a escola próxima, é o supermercado próximo, é o vizinho próximo, é a igreja próxima, é o lixão. É amar o próximo. Então como é que eu posso me atrever a dizer que houve luz na minha vida se eu não me importo com outras pessoas além do meu reinado? Então tem que haver luz. Por isso que quando há a luz chega, ela impacta a minha vida. Por isso que o meu orçamento vai ser impactado quando o evangelho chegar. Porque ele não vai ser só para mim. Nossa, eu tenho que trocar o celular, esse aqui já é antigo, já tem outro. Tá, mas se eu trocar, vai faltar para o próximo. Eu preciso mesmo trocar? É prioridade, como se só tivesse eu no mundo? Então nós temos aqui um discurso, gente, de amor ao próximo, de vida com dignidade, de vamos fazer missão. Aí vem a conferência de missões e você fica livre daquele problema, só o ano que vem agora, para arrancar dinheiro de mim de novo. Deus não precisa do seu dinheiro, mas é privilégio seu investir naquilo que gera vida. É ou não é? Então, aí agora isso vai cutucar a gente, por quê? Pô, mas não é meu jeito de viver? Aí a gente vai vendo que uma coisa vai puxando a outra, porque eu preciso de estabilidade. Estabilidade? Você realmente acha que esse mundo é capaz de te dar estabilidade? Até onde eu sei, só tem uma figura de estabilidade na Bíblia. O reino de Deus, que é inabalável. De resto, tudo vai passar. Então, veja bem, os materialistas dessa hora piram. Os egoístas, gananciosos, acumuladores, consumistas dessa hora piram. Que estabilidade. Aí você fala assim, nossa, mas o quê? Seu ídolo acabou de ser desnudado. Você ama mais Mamon do que Jesus.
Isso é pecado. Agora dá para se arrepender. Estou dizendo que agora você tem que ter uma vida irresponsável? Não. Se tem uma coisa que Deus é bom gestor. Se tem coisa que Deus é responsável. E Ele traz inúmeras figuras aqui. Olha, quando o ser humano foi criado, a casa já estava pronta, a despensa já estava abastecida, as contas já estavam pagas. Isso mostra o caráter íntegro, ético, generoso, responsável de Deus. Então isso aqui não é um discurso para você viver irresponsavelmente. Não, vou pagar mais nada, porque agora vai mandar tudo para missões. Não, isso é irresponsabilidade. Agora o problema é viver uma vida como se o próximo não existisse. Aí isso denuncia uma coisa: para cristão não serve. Alguma coisa está errada, alguém está mentindo na história. Mas dá para se arrepender e mudar. Então o texto está dizendo, Jesus está falando, toda autoridade, todo poder, toda autoridade foi me dado no céu e na terra. Sabe aquele que estava no princípio, o verbo de Deus que João fala? O princípio era o verbo de Deus? Então, esse Jesus aqui. Sabe aquele que falou, olha, haja luz? É esse Jesus aqui. Então, esse Jesus está chegando agora para os discípulos, gente como a gente, e falando o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, lembra quem está falando com vocês. É o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, agora vem a direção para nós. Qual que é a direção para nós? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você e eu aqui estamos sendo lembrados que todos nós não somos desempregados no reino de Deus. Nós não estamos aposentados no reino de Deus. Nós estamos envolvidos na obra dele, de forma ativa. E ele está convocando cada um de nós para fazer isso aqui. Para viver uma vida intencional de anunciar a boa notícia que é ele mesmo. Então, anunciando aos mortos que há vida. Anunciando aos que estão escravizados pelo pecado que há redenção. Anunciando àqueles que estão feridos, amargurados, sem esperança, que há esperança. E tudo isso em Cristo Jesus. E aí ele continua. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então Jesus agora está convocando cada um de nós para dividir com os outros aquilo que a gente já recebeu. Só que é o seguinte, você só divide alguma coisa se você tiver. Por isso que não tem como você ser líder sem ser liderado. Por isso que não tem como você ser discipulador se você não é discípulo. Por isso que não tem como você aconselhar se você não é aconselhado. Por isso que não tem como você ensinar se você não é um aprendiz. Não tem como. Não tem como. Agora, você já sabe, só do que você já viveu hoje aqui, você já tem uma bagagem que um morto espiritual rumo ao inferno não tem. Você já tem algo a dividir. Vou falar de novo, você já tem algo a dividir. Você já pode ser uma bênção na vida de alguém. Você fala, é possível? Você mesmo. Você mesmo. Então assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou, você fala, eu não vou conseguir. Eu sei que não, eu também não, mas olha a promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O que Jesus está falando? Na hora, deixa eu tomar uma água. Jesus está falando isso. Na hora que você resolver me levar a sério e me tratar como sendo o Senhor da sua vida, vou estar contigo até o fim. Resultado, se prepara para a melhor aventura. Você fala, gente, eu estava achando que a vida de crente era essa chatice. Não é não, brother. Não sabe o que você está perdendo. Dá para mudar essa cidade aqui, ó. Do avesso, virar do avesso para a glória de Deus. Compreende? Só que é o seguinte, Deus, ele enfiou uma coisa na cabeça dele, ele resolveu usar os filhos dele. Ele não precisava não, mas ele resolveu. Ele agarrou nessa ideia, como diz o mineiro, agarrou nessa ideia e não solta.
Agarrou na ideia. E resolveu usar o povo dele, que recebe o nome de igreja. Resultado, quem aqui está incluído? Todos nós. Todos nós. E nós temos que lembrar que não dá para a gente achar que só esses que sentam na primeira fileira aqui, que são os que vão dar conta do recado. Não vão. Eles são os que nos lembram e os que nos ensinam. Para a gente o quê? Aplicar até os confins da terra. Então eu quero que a gente termine agora, e vou chamar o pastor aqui à frente, para a gente estar orando. Acho que primeiro para aqueles que estão visitando, ou que estão visitando Jesus só. Um dia eu estava trocando ideia, pastor, com um grupo de fotógrafos. E aí eu li o texto ali de Marta e Maria e fiz um bibliodrama com eles, que era a proposta das pessoas se identificarem com os personagens, a gente começar a conversar. E o grupo ali a gente tinha um grupo de Marta, um grupo de Maria, a gente se identificava com os perfis. E lá pelas tantas, um falou assim: eu sou um curioso. Ele tentando se identificar na história. Eu sou um curioso que ouviu falar que Jesus estava chegando e vim ver o que era. Interessante que ele entrou na história e ele acabou se dando conta o quê? Que ele seguia os crentes, ele seguia Jesus, ele queria ver, mas ele só assistia Jesus, ele não tinha nascido de novo. Naquele dia ele nasceu de novo. Aleluia. Talvez seja o caso de alguns que acham legal a proposta de estar domingo de manhã na igreja, melhor do que estar aqui, do que estar num boteco, numa boca de fumo. Mas você não foi chamado para ser um curioso, um fã de Jesus, você foi chamado para ser um discípulo. Para ser discípulo tem que nascer de novo, aí o pastor vai explicar como. Agora, também tem a necessidade do quê? De não só haver essa luz para nos dar a direção e a gente nascer de novo, mas ter uma luz que venha alinhar o caminho de quem já é nascido de novo. Porque a gente pode viver como quem tem, sabe, arestas e guetos e becos, esconderijos e sótãos e porões. E não é assim que deve viver um filho de Deus, porque um filho de Deus tem que viver nessa lógica: haja luz, tudo alinhado. É a palavra de Deus lendo a nossa vida, a gente submisso a ela, a gente dizendo amém. E a gente contando uns com os outros, para que a gente possa seguir o caminho. Então eu acho que todos nós precisamos hoje aqui fazer ajustes. Nada está tão bom que não possa melhorar. E eu me incluo nisso. Então eu peço que o pastor ore aí conosco. Amém. Glórias a Deus. Eu entendo que qualquer coisa que eu venha falar agora, eu só vou atrapalhar o que Deus já fez. Então eu vou falar pouco. Conheço uma senhora hoje, que era solteira na época, trabalhava numa loja em São Paulo. E do lado dela, uma companheira de trabalho já conhecia a luz. Já tinha enxergado, já tinha visto a luz. Pela misericórdia de Deus, era uma pessoa convertida, discípula de Jesus. E essa amiga, porque era próxima, não tinha jeito de negar, está próxima. Ela sempre falava de Jesus para essa moça. E ela ouvia e soltava. Entrava, saía. Ela achava. E um dia, durante o expediente, naquele bairro todo, houve uma queda de luz. Pá, tudo no escuro. Nós ouvimos disso hoje. Tudo no escuro. E essa moça que ouvia falar de Jesus, ela foi se locomover, sair de um lugar para o outro dentro da loja. E ela tropeçou e caiu. E a sua amiga, discípula de Jesus, só disse: viu? Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz, a vida eterna. Naquele momento, na escuridão, houve luz. Aplauda o Senhor, é isso. É a obra de Deus, feita do jeito de Deus, no lugar que Deus escolheu, com quem Deus escolheu. Mas ali tinha uma discípula. E o Espírito Santo a lembrou: olha, olha o caos, olha a escuridão, olha o tombo. É isso, a vida é assim. Então, se você hoje quer ser recebido por Jesus mediante essa luz que lhe foi anunciada,
E não estou dizendo se você não é membro da igreja, não. Eu era líder de juventude e não era convertido. Já contei um montão de vezes para você. Conhecia o reino, como diz o hino velho, antigo, né? Tão perto do reino, mas sem salvação. Então, houve um dia em que eu entreguei minha vida para Jesus e eu entendi, pelo Espírito, que a única solução para os meus dramas pessoais se resolvia em Jesus, por causa do amor dele. E ajoelhado eu disse: Senhor, entra no meu coração, tira esse vazio. Eu era líder na igreja. E lá no meu quarto, a luz brilhou. E eu que entendi a respeito da fé, experimentei o efeito da fé e da cruz e da sepultura vazia. Houve luz e eu estou aqui por causa disso. A minha história mudou completamente. Eu digo, Andréia, que 90% dos meus problemas psicológicos, meus traumas, caíram ali, 90%. E Deus disse, ó, tem 10% para você resolvendo, porque eu vou te ajudar. Porque a gente não fica pronto assim, a gente nasce. E o bebê não está pronto. Então, se você quer nascer em Cristo hoje, você quer receber a oferta, esse presente da graça, que só dependeu dele, ele já pagou o preço, ele já brilhou. Então vem aqui à frente. Pastor Felipe vai ficar aqui nesse canto. Se alguém, aqui mesmo sendo membro da igreja, não tenha vergonha. Quando eu fui à frente no dia do apelo, o pessoal falou: o pastor Justo está se entregando aí para missões, ministério. Eu falei: não, estou aceitando a Cristo. Pô, mas você é líder na igreja? Eu falei: não, isso é outra coisa. Então, se você quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador, dar a Ele o crédito que é dele, porque Ele te amou, Ele entrou na sua vida, Ele abraçou você, caos. E se você quer sair das trevas para a verdadeira luz e ser transportado para o reino da luz, então você pode vir aqui agora em nome de Jesus, e o Felipe vai orar por você. E aqui desse lado, todos aqueles que já são filhos de Deus, e como o filho, é Mateus seu filho? O Miguelzinho, o que a sua mãe fala? Eu não entendo o que minha mãe fala, mas eu sei que as pessoas choram. Ver o mar, conhecer o mar por fotografia ou vídeo, não é entrar no mar. Você tem que pular dentro. Então você é líder, já viu a luz, já conhece a luz, tem todos os motivos, tem sobre você uma ordem. Teve uma pregadora fantástica lá na igreja, ela falou que agora todo mundo tem que fazer discípulo. Não, ela só veio reverberar a voz, porque quem tem toda a autoridade já falou, e vai ser assim, por bem ou por mal, eu sofrendo ou não sofrendo, eu quero encurtar o caminho. Eu quero ser aquele filho que quer a companhia do pai, da mãe, e quero ficar perto enquanto o pai fala as coisas para todos, para eu mesmo conhecer melhor o pai. É isso aí. O pai falou com muitas pessoas aqui hoje, mas ele falou para você, ele falou para mim. Então, se é para você renovar a fé, se é para você largar um pecado, que nós não vamos publicar, não vamos colocar no VT, nada, é você e Deus. Mas houve luz, então venha para a luz. Eu estava, enquanto nós cantamos, quem Deus libertou, livre está. É uma realidade, é passar a viver. Então venha com medo ou sem medo, venha com culpa ou sem culpa, mas venha para Jesus. A autoridade sobre sua vida para renovar sua vida, sua mente, suas ações, sua maneira de ver a vida, e de viver a vida, e de se empenhar na vida, se desenvolver na vida. Já estou atrapalhando o sermão, vou parar por aqui. Se você quer reconsagrar, repactuar, o nome é você que vai dar, mas vem aqui, desse lado de cá. E ali, se você quer essa experiência maravilhosa, o projeto mais amoroso que existe, não tem nada mais amoroso do que o próprio amor. Deus é amor, e Ele amou o mundo, amou você de uma maneira tão tremenda, tão intensa, que Ele enviou o seu Filho para que você não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então essa é a hora, pode vir, a banda pode começar a tocar. Vou pedir para você, eu sei que tem gente que precisa pegar a criança no mini, tem gente que precisa talvez ir para o carro, que for longe de estacionamento, mas esse é o momento que nós vamos ter aqui a finalização desse culto, mas o culto vai continuar em casa, pela graça de Deus, para a gente tomar a decisão que a gente precisa tomar, e fazer a entrega que a gente tem que fazer. Nós ouvimos aqui claramente sobre pornografia,
Mas há outros pecados, há o ciúme, a inveja, a maledicência, a boca suja, a mente suja, a lascívia. As obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito começa com amor. E o fruto é dele. Não sou eu quem produz o fruto. Ele produz o fruto em mim. Então venha, vamos reconsagrar, vamos dizer sim, Senhor, vem para mim, porque eu estou indo para ti, em nome de Jesus. Pelos pensados cantamos, ao pobre levantarás, seu choro consolarás. Pelos que sofrem cantamos, aos cegos vista darás, seus olhos tu abrirás. Pelos perdidos cantamos, cadeias soltas serão o fim de toda opressão. Pelos cativos cantamos, pra todos libertação. É o dia da salvação, um novo reino, que haja Pai, glorificamos o teu maravilhoso nome, porque mais uma vez a tua palavra teve autoridade sobre as nossas vidas, e assim será sempre, Pai. A tua palavra, não um discurso bem pensado, não um discurso articulado, mas a tua palavra clara, focada, transformadora, libertadora. A palavra que nos lava, que nos banha, que nos limpa, Senhor, que nos santifica. Recebemos a tua palavra, acolhemos a tua palavra no nosso coração. Eu tenho certeza, papai, que o teu nome foi glorificado. Eu tenho certeza, papai, que aquilo que pedimos no início desse culto aconteceu de modo abundante. Fomos fortalecidos, exortados, corrigidos, redirecionados para o completo domínio do Rei do reino de Deus, Jesus, a quem nós entregamos as chaves do nosso coração, a quem nós entregamos, ó Deus, a nossa mente para ser transformada pelo conhecimento da tua palavra, para chegarmos ao pleno conhecimento do Deus vivo. E a tua palavra nessa manhã trouxe salvação, nós te glorificamos. Recebe, Senhor, a nossa entrega. Aceita, Senhor, o nosso joelho dobrado, que é simbólico, está dizendo que nós estamos aqui nos entregando, nos rendendo. De modo simbólico, estamos dizendo: o Senhor está em pé, como sempre esteve, eternamente, e estará eternamente. Mas nós nos encurvamos diante deste amor supremo, permanente, perfeito, abundante, convidativo, acolhedor, gostoso, Pai, que reconhece a imago Dei em nós, que reconhece que um dia nos deu sua própria imagem e agora nos resgata para esculpir em nós o caráter de Jesus Cristo. Somos modelados por Ele. Nós estamos dizendo: Senhor, modela-nos, tem misericórdia das nossas vidas. E que amar a Deus e amar as pessoas não seja um grito de guerra para nós,
mas uma declaração de fé viva e de prática e de entrega. E que os demais senhores da nossa vida, os ídolos que nos cercam, Senhor, aos quais negamos ter, eles se prostrem. E como aconteceu no passado, que o ídolo caia diante da arca, da presença do Senhor. Que haja libertação até para aqueles que já foram libertos do cativeiro, mas se puseram nele novamente. Te glorificamos, te honramos, te agradecemos. Fazemos isso, papai, orando pelos nossos irmãos. Cada um aqui recebeu a tua palavra. Aplica de modo a transformarmos, que ela nos transforme completamente, 100%, não menos, 100%, para a glória do teu nome, edificação do teu povo e salvação dos que não creem. Oramos em nome de Jesus, agradecidos e intercedendo pela tua serva, nossa irmã, pastora Márcia Vargas, Andréia Vargas. Que a Andréia seja usada sempre como o Senhor a usou e tem usado, como o fez aqui hoje. Que esta palavra que provém da boca dela seja sempre tua, Senhor. E que a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, sua missão sejam cercados, continuem cercados pelo teu amor e pelos anjos que o Senhor põe para guardá-la e guardá-los. Abençoa a obra das mãos da tua filha, da sua obra missionária, da sua missão, da sua igreja, da sua família, da sua cidade. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.